Bem-vindos ao podcast Livros. Hoje a gente vai mergulhar em Hábitos Atômicos, do James Clear. É isso aí. A gente sabe que você que está ouvindo se interessa por autoaperfeiçoamento e quer dar um boost nos seus hábitos. É verdade. Então a gente preparou esse guia prático com o melhor do livro. Isso aí, Hábitos Atômicos é um daqueles livros, né? Que a gente termina com vontade de mudar tudo na vida. Total. E o que eu acho mais legal é que ele não fica prometendo milagres. Não. Ele é super realista, né? Não. Baseado na ciência do comportamento. Exatamente. E uma das ideias, acho que mais poderosas do livro, é a do ganho marginal. A ideia de que pequenas melhorias, tipo 1% a cada dia, sabe, acumulam ao longo do tempo. E geram resultados, assim, É impressionantes. tipo a mágica dos juros compostos, né? É. Só que aplicado aos nossos hábitos. É. E o James Clear, ele usa um exemplo fascinante para ilustrar isso, a equipe britânica de ciclismo. É. Eles eram, tipo, desconhecidos no esporte É. e em poucos anos dominaram o mundo. Dominaram. Inclusive, vencendo o Tour de France várias vezes. É. E conta mais sobre essa história. Imagina só, eles não fizeram nenhuma mudança radical, tipo trocar os atletas ou os métodos de treinamento. A estratégia foi pequenas melhorias em todos os aspectos. É. Tipo, otimizando a aerodinâmica das bicicletas, melhorando a alimentação dos atletas. Nossa, Até a qualidade do sono eles ajustaram. caramba. Então, em vez de uma grande mudança, eles focaram em vários ajustes, tipo, mínimos. Exatamente. E é aí que tá o segredo. Porque no começo, cada ajuste parece, tipo, insignificante. É. Mas, com o tempo, o efeito combinado, sabe? Dessas pequenas melhorias Ah, gera um resultado exponencial. É como se os ganhos se multiplicassem. ou seja, a gente não precisa esperar por uma epifania Não? ou a mudança radical para começar a transformar nossos hábitos. Não, não, não. Pequenas ações consistentes já fazem toda a diferença. Com certeza. E é aí que entram nas famosas 4 leis da mudança de comportamento, que o James Clear apresenta no livro. Elas funcionam como um guia prático, sabe? Para construir bons hábitos e se livrar dos ruins. E o mais legal é que elas são super intuitivas, sabe? Então. Fáceis de aplicar no dia a dia. Vamos explorá-las. Vamos essa. E clica. Quais são essas leis? A primeira é tornar óbvio, que basicamente significa tornar o hábito que você quer criar o mais visível possível. E fácil de lembrar, né? Sim. Por exemplo, se você quer se exercitar pela manhã, deixe suas roupas de ginástica prontas na noite anterior, bem na sua frente. Faz sentido. É como se a gente estivesse programando o ambiente para facilitar a ação. E a Sim. segunda lei? Qual é? A segunda é tornar atrativo. A ideia aqui é conectar o hábito que você quer desenvolver a algo que você já gosta de fazer. O James Clear chama isso de empacotamento de tentações, né? Que ideia genial. É. Tipo, assistir a sua série favorita enquanto caminha na esteira, É. juntar o útil ao agradável. Exatamente. Tornar o processo mais prazeroso aumenta as chances de você manter o hábito a longo prazo. E a terceira lei, tornar fácil, tem tudo a ver com reduzir o atrito, os obstáculos para realizar a ação. Então, em vez de tentar correr uma maratona logo de cara, é melhor começar com uma caminhada de 15 minutos. Perfeito. Comece devagar, Ah, com passos que você consiga realizar sem muito esforço. O James Clear até sugere a regra dos 2 minutos. essa eu conheço. É! É famosa. Qualquer novo hábito deve levar menos de 2 minutos para ser feito. Ah. A ideia é tornar a ação tão simples que seja quase impossível resistir. Adorei essa regra. Pequenos passos para grandes conquistas. É isso aí. E para finalizar, qual é a quarta lei? A quarta lei é tornar satisfatório. Ou seja, depois de realizar o hábito, você precisa se recompensar de alguma forma, para reforçar o comportamento positivo. Isso faz todo sentido. Nosso cérebro adora recompensas. Mas, Fafão, e se a gente quiser se livrar de um mau hábito? Tem como usar essas leis ao contrário. Claro, é Não. só inverter a lógica. Para se livrar de um mau hábito, você precisa torná-lo invisível, torná-lo desinteressante, torná-lo difícil e torná-lo insatisfatório. É como se a gente estivesse cortando o mal pela raiz, né? É Eliminando as tentações e criando obstáculos para os hábitos ruins. genial. Yeah. Mas é importante lembrar que a mudança de hábitos é um processo, né? Não acontece da noite para o dia. Com certeza. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E o James Clear nos lembra que a chave para essa transformação gradual está na nossa identidade. Opa, e como a nossa identidade entra nessa história? Ele defende que a gente precisa definir quem a gente quer ser.
e agir de acordo com essa identidade. É como se cada pequena ação fosse um voto na pessoa que a gente quer se tornar. Tipo, se eu quero ser um escritor, eu preciso escrever todo dia, mesmo que seja só um pouquinho. Exatamente. Você está votando na sua identidade futura com cada pequena ação. Aham. E à medida que você conquista pequenas vitórias, sua confiança aumenta e o ciclo se torna mais fácil. Ou seja, a gente precisa se concentrar em construir a nossa identidade desejada. Isso. E os hábitos certos virão como consequência. Isso mesmo. É como construir uma casa, tijolo por tijolo. Cada pequena ação é um tijolo na construção da pessoa que você quer ser. Que metáfora poderosa. E me diz uma coisa, o ambiente ao nosso redor também influencia nossos hábitos. Com certeza. O ambiente molda nosso comportamento de maneira poderosa. É por isso que é tão importante criar um ambiente que facilite os bons hábitos e dificulte os ruins. Então, se eu quero comer de forma mais saudável, eu preciso tirar as guloseimas da minha despensa. Exatamente. Você está removendo as tentações e tornando a escolha saudável a opção mais fácil. E a influência dos amigos? Os amigos da família também conta, sabia? Sério, me fala mais sobre isso. A gente tende a imitar os hábitos das pessoas com quem a gente convive. Se você está cercado de pessoas que têm hábitos saudáveis, é mais provável que você também os adote. É como se a gente tivesse contagiado pelos bons hábitos. Nossa, isso faz muito sentido. Então, o segredo para ter sucesso na mudança de hábitos é criar um ambiente que nos ajude a alcançar nossos objetivos. E nos cercar de pessoas que nos inspirem a sermos melhores. Exatamente. E lembre-se, o processo de mudança de hábitos é uma jornada, não uma corrida. Comece devagar. Foque em uma pequena mudança de cada vez. Celebre cada vitória ao longo do caminho. Adorei essa conversa. Hábitos Atômicos é realmente um livro cheio de insights poderosos. E o melhor de tudo é que ele oferece ferramentas práticas que a gente pode aplicar na vida real para alcançar nossos objetivos. E se você, querido ouvinte, se interessou pelo livro, o link para comprar está na descrição do episódio. Isso aí. E por falar em ambiente, o James Clear conta uma história super interessante, sabe? Sobre como a disposição dos alimentos em uma lanchonete influenciou as escolhas dos clientes. Eles reorganizaram tudo, colocando água engarrafada em locais mais visíveis, fáceis de pegar. E aí? As pessoas, magicamente começaram a beber mais água. Pois é. As vendas de água aumentaram 25%. Caramba. Enquanto as de refrigerante caíram, mais de 11%. Nossa. O mais incrível é que eles não falaram nada aos clientes, sabe? Eles só mudaram o ambiente. É a prova de como a gente age no piloto automático. Influenciado por fatores que muitas vezes nem percebemos. É verdade, a gente acha que está no controle, mas o ambiente tem um poder enorme sobre as nossas decisões. Mas, e aí? Que outras dicas o James Clear dá pra gente usar esse poder do ambiente a nosso favor? Ele fala bastante sobre o empilamento de hábitos, que é basicamente conectar um novo hábito a um que você já faz regularmente. Por exemplo, fazer alongamento depois de escovar os dentes. Você aproveita a força do hábito já existente, né? Pra incorporar um novo. Nossa, essa é ótima. Pegar carona, né? Num hábito que já está instalado no meu dia a dia. E ele também fala da importância de ter um ritual de entrada, né? Isso. Para ativar o mindset certo para a atividade que você quer realizar. Exatamente. Como os atletas, né? Que usam fones de ouvido para entrar no clima da competição, mesmo sem ouvir música. O ritual serve como um gatilho mental, né? Uma forma de avisar o seu cérebro. Prepare-se que agora é hora de... E por falar em gatilhos mentais, o James Clear também explora bastante a relação entre nossos hábitos e as nossas emoções, né? Me explica melhor essa parte. Ele vai além de simplesmente dizer que a gente não pode ignorar as emoções, né? Ele afirma que nossos hábitos são muitas vezes uma forma da gente lidar com emoções, sabe? Com sentimentos. Por exemplo, se você está estressado, você pode acabar descontando na comida. Sim. Mesmo sabendo que não é saudável. É verdade. Então, a gente precisa entender as emoções e encontrar formas mais construtivas de lidar com elas, em vez de simplesmente tentar ignorá-las ou combatê-las. Então, a gente precisa entender as emoções e encontrar formas mais construtivas de lidar com elas, em vez de simplesmente tentar ignorá-las ou combatê-las. Exatamente. Ele sugere uma técnica, assim, bem interessante. Qual? Para reprogramar nossa resposta emocional aos gatilhos, né? Que nos levam aos maus hábitos. Ele chama de reformulação. A ideia é mudar o foco do negativo para o positivo. Me explica melhor como funciona essa reformulação. Em vez de focar no lado negativo do hábito, você destaca os benefícios de evitá-lo. Por exemplo, em vez de pensar,
preciso ir pra academia, que saco! Você pensa, vou me sentir mais forte e energizado depois do treino. É tipo, dá um upgrade no pensamento, né? É. Transformar a obrigação em oportunidade. E quais outras técnicas o James Clear sugere para lidar com os maus hábitos? Ele fala em aumentar a resistência, né? É isso? Isso aí. É tornar o mau hábito mais difícil de ser realizado. Por exemplo, se você quer assistir menos televisão, deixe o controle remoto em outro cômodo. Ou cancele a assinatura da TV a cabo. É cortar o mal pela raiz, sabe? Eliminando as tentações do ambiente. Faz sentido? Se o acesso é fácil, a chance de cair em tentação é muito maior. E ele também fala do contrato de hábito, certo? Me explica como funciona essa estratégia. É uma forma de você se comprometer com mudança. Estabelecendo consequências para você mesmo, né? Caso descumpra o combinado. Você pode, por exemplo, combinar com um amigo que, se furar seu plano, terá que pagar uma prenda. Adorei. Tem um incentivo extra, né? Para se manter na linha, sabendo que tem alguém te cobrando, e para registrar as vitórias e acompanhar o progresso. Isso. O James Clear sugere o uso de um rastreador de hábitos, né? Sim. É uma ferramenta simples, mas poderosa. Pode ser um calendário, um aplicativo, um quadro branco. O importante é ter um registro visual do seu progresso, marcando os dias em que você conseguiu realizar o hábito. A ideia é não quebrar a corrente, sabe? Mantendo a sequência de dias consecutivos de sucesso. Visualizar o progresso é super motivating, né? Dá aquela sensação de tô no caminho certo. E tem mais alguma dica legal que o James Clear dá pra gente turbinar a mudança de hábitos? Ele sugere transformar o fazer nada em algo agradável. Ou seja, encontrar uma forma de se recompensar, né? Por evitar um mau hábito. Por exemplo, em vez de gastar dinheiro com um lanche que você não precisa, guarde essa quantia num cofrinho para realizar um sonho. Entendi. Transformar a privação em investimento. É isso. Mas, no fim das contas, o que realmente garante resultados duradouros é a persistência, né? Com certeza. E o James Clear enfatiza que o maior obstáculo para a mudança não é o fracasso, mas sim o tédio. Muitas vezes a gente começa com muita energia, mas depois perde o entusiasmo e acaba abandonando os objetivos. É a tal da zona de conforto, né? Tão difícil de sair, mas tão importante para a gente crescer. E como a gente escapa dessa armadilha do tédio? Tem alguma fórmula mágica? Ele nos lembra que os resultados dos nossos hábitos, eles não aparecem de forma linear, mas sim exponencial. Pode levar um tempo para vermos mudanças significativas, mas se persistirmos, os resultados virão. É a lógica do 1% de novo. Pequenas mudanças consistentes, gerando grandes resultados ao longo do tempo. Entende. A chave é manter a disciplina e a constância, mesmo que os resultados demorem a aparecer. Mas, e se a gente começar a se sentir desmotivado no meio do caminho, o que fazer? Aí entra a regra de gatinhos dourados. Que regra é essa? Que o James Clear apresenta no livro. A ideia é encontrar o ponto ideal de desafio para manter a motivação. Nem fácil demais. Sim. Nem difícil demais. Tipo, a gente precisa de desafios que sejam desafiadores o suficiente para nos manter engajados, mas não tão difíceis a ponto de nos desanimar. Exatamente. Se o desafio for muito fácil, a gente fica entediado. Se for muito difícil, a gente fica frustrado. O segredo é encontrar o equilíbrio. E para ajudar, o James Clear sugere que a gente se concentre em atividades que estejam tipo 4% acima do nosso nível de habilidade atual. Ou seja, buscar um desafio que nos tire da zona de conforto, mas que seja realista e possível de ser alcançado. E como saber se estamos no caminho certo? Como medir o progresso? O James Clear destaca a importância de ter um sistema de feedback e que seja objetivo. Sim. E baseado em dados, não em opiniões. Então, em vez de perguntar para um amigo se eu estou melhorando, eu preciso de métricas claras para avaliar meu desempenho. Isso. Tipo, números, gráficos, esse tipo de coisa. Isso aí. E ele sugere que a gente faça o que ele chama de revisão anual. Interessante. Momento para analisar o que funcionou, o que não funcionou e ajustar o plano de ação. É um balanço geral dos nossos hábitos, para ver o que precisa ser ajustado. Que é bacana. Um momento para olhar para trás, celebrar as conquistas e traçar novas metas. E que tipo de perguntas a gente deve se fazer durante essa revisão anual? Perguntas chaves, como: quais hábitos me ajudaram a progredir? Quais hábitos me atrasaram? O que eu aprendi? Como posso melhorar? Uau! Essa revisão anual parece ser uma ferramenta poderosa para manter o foco nos objetivos e ajustar o plano de ação ao longo do tempo. Mas, no fim das contas,
A mudança de hábitos é um processo contínuo, né? Uma jornada de autoaperfeiçoamento que nunca termina. Com certeza. Sempre tem algo que a gente pode melhorar. E o James Clear nos encoraja a abraçar essa jornada, né? A ter paciência e a celebrar cada pequena vitória. Afinal, a jornada é tão importante quanto o destino. E por falar em jornada, lembra da regra dos 2 minutos que a gente mencionou antes? Ela é super útil para dar o primeiro passo, sabe? Sim. E começar a construir um novo hábito sem procrastinar. Ah, sim. A ideia é simplificar ao máximo a ação, né? Tipo, em vez de me desanimar pensando, ai meu Deus, tem que ir pra academia por 1 hora, eu foco em colocar a roupa de ginástica e dar uma volta no quarteirão. Exatamente. Mas vamos pra gente começar. Dar o primeiro passo. Vencer a inércia. Depois que a gente entra em movimento, fica mais fácil manter o ritmo, né? Sim. E ir expandindo o hábito aos poucos. É como uma bola de neve rolando ladeira abaixo, né? É, Começa pequeno, mas vai ganhando força e volume ao longo do caminho. E o James Clear também fala da importância de automatizar os nossos hábitos, né? Usar a tecnologia como aliada para facilitar a nossa vida. sim. Ele dá vários exemplos de como a gente pode usar aplicativos, sabe? Sei. Positivos. Ah. E até mesmo compras únicas para programar os nossos comportamentos. Sim. E facilitar a criação de bons hábitos. Por exemplo, se você quer economizar dinheiro, você pode configurar um débito automático, né? Sim. Para transferir uma quantia fixa para sua poupança todo mês. Ou usar um aplicativo que bloqueia as redes sociais durante o horário de trabalho. E o objetivo é aumentar a produtividade. A tecnologia pode ser uma mão na roda na nossa jornada de mudança de hábitos. Com certeza. E para finalizar nosso mergulho em hábitos atômicos, o James Clear deixa uma mensagem, assim, poderosa pra gente. Qual? O segredo dos resultados duradouros é nunca parar de melhorar. Ele nos convida a adotar uma mentalidade de crescimento contínuo, né? Buscar sempre novos desafios, nunca se acomodar. É como se a gente estivesse sempre em construção, sempre evoluindo, buscando a melhor versão de nós mesmos. Exatamente. E se você, caro ouvinte, quer se aprofundar ainda mais nesse universo da mudança de hábitos e descobrir todas as dicas e estratégias do James Clear, o link para comprar hábitos atômicos está na descrição do episódio. Vale a pena a leitura. Com certeza, é um livro transformador, daqueles que a gente relê várias vezes e sempre tira novos aprendizados. E para te ajudar a colocar tudo em prática, a gente preparou um guia com os principais insights do livro, disponível no link da descrição. Obrigado pela companhia nessa jornada de autoconhecimento e até a próxima. Até mais.